Olá, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não esqueça de se inscrever no canal, ok? E deixa aí seu like no final do vídeo, beleza? Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre simplificação de radicais, né? Módulo 27. Nem sempre uma raiz é exata e, como já mostramos, pode-se procurar um valor aproximado. Outras situações que podemos encontrar é a simplificação do radical, no sentido de obter um radicando menor, mais simples de operar. Há nesse contexto outras aplicações, como nas operações que serão mostradas ainda neste capítulo, né? É importante reconhecer desde o início que na simplificação de radicais usaremos algumas propriedades mostradas nos módulos anteriores, né? Acompanhe com atenção os exemplos a seguir. Exemplo 1. Considerando o estudo anterior sobre raízes, temos que a raiz quadrada de 50 não é exata. Entretanto, decompondo radicando em fatores primos, temos, né? Então, o 50 fatorado, decomposto em fatores primos, ele é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 2. 5 ao quadrado é 25, vezes 2 dá 50. Então, ele fatorado é 5 ao quadrado vezes 2. Na sequência, aplicamos a propriedade da radiciação, né? Então, raiz quadrada de 50 é raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2, certo? Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2, correto? Então, esse cara aqui, eu simplifico, ó, esse 2 com esse 2, que eles são igual, né? Então, quando eu simplifico, o 5 vem para fora, tá aqui ele, ó, né? Então, você, tipo como cortasse ele, né? Simplifica, né? Então, esse 5 vem aqui para fora, né? Porque o radical, ele sumiu. O raiz quadrada de 2, aqui existe 1. E esse expoente aqui é diferente do 2, então não dá para simplificar. Ele permanece dentro, ok? Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2, né? Aqui ó, existe um 2, mas não é necessário colocar, tá, gente? Tá? Aqui o livro colocou, mas não é necessário colocar. Então, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 raiz quadrada de 2, ok? Então, ele simplificou aí dentro do radical. A escrita 5 raiz de 2 sem o sinal de multiplicação é sempre entendida como uma multiplicação. Veja que o radicando 50 foi simplificado para o radicando 2, né? Então, 50 virou 2, né? Dentro do radicando, tá? Exemplo 2. Há casos em que a simplificação pode ser usada para calcular o valor exato de uma raiz, certo? Como exemplo, seguindo um raciocínio semelhante, veja como podemos determinar o valor de raiz cúbica de 216. Decompondo 216 em fatores primos, é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, né? Então, ele está fatorado, né? 216. Na sequência, aplicando a propriedade da radiciação, temos, né? Então, a raiz cúbica de 216 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, né? Aqui ele separou, ok? Ficou raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, né? Então, simplifica o 3 com 3, o 2 vem para fora. Simplifica o 3 com 3, esse 3 vem para fora. Fica 2 vezes 3 igual a 6. Então, a raiz cúbica de 216 é igual a 6, ok? Mas você pode fazer aqui direto, tá, gente? Não é, aqui ele fez passo a passo. Professor, posso simplificar aqui? 3 com 3, o 2 vem para fora. 3 com outro 3, o 3 vem para fora e vai dar 6 também, não tem problema, ok? Vai dar o mesmo resultado. Então, de fato, né, 6 ao cubo é 216, né? 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216, correto? Então, está correto aí a nossa simplificação. Então, chegamos aí no módulo 27, exercício de aplicação. Lembrando que o exercício de aplicação está sendo realizado pelo professor, pelo vídeo aula, tá? Então, copie a resolução no livro de vocês, depois faça o exercício proposto e mandem a foto dos dois exercícios, tá? Por WhatsApp ou anexado lá na sala de matemática para dar o visto com a nota de vocês do livro, ok? Então, questão número 1.
Por meio da simplificação de radicais, podemos obter raízes de números primos. Conhecendo o valor aproximado dessas raízes, pode-se obter um valor aproximado para a raiz dada. Juntamente com o colega, faça a simplificação das raízes dadas e, tomando como referência os valores aproximados a seguir, né? Determine o valor aproximado de cada raiz, ok? Então, nós temos aí dados, né? Raiz quadrada de 2 é 1,4 e raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, né? Então, você vai tirar a raiz quadrada de 18. O que tem que fazer? Fatorar, né? Você vai fatorar o 18 primeiro, decompor ele, né? Então, decompondo, faz a barra. O primeiro fator primo é o 2. 18 dividido por 2 dá 9, né? 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 só dá para dividir por 3, que dá 1. Então, 18 fatorado é 2 vezes 3 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Ok? Então, eu posso separar aqui, ó, tá? Não tem problema, mas eu posso fazer direto, como eu falei para vocês, né? Raiz quadrada de 2 não existe. Ok. Mas esse 3 aqui, ó, o expoente é igual ao índice 2 que está aqui. Então, eu corto o índice 2 com esse 2 aqui, o 3 vem para fora. O raiz quadrada de 2 não existe, o expoente aqui é 1. Não dá para cancelar com o 2 que está aqui. Então, ele permanece dentro. Então, fica 3 raiz de 2. Então, raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2. Esse 3 multiplica a raiz de 2, tá? Então, como ele está multiplicando, né? 3 vezes raiz de 2, então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2, ele fala aqui, ó, é aproximadamente 1,4. Então, 3 vezes 1,4. Ok? Então, aí, ó, 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. Então, fica 4,2, ok? Aí, a letra A. Letra B, fatorando 20. Fatorar o 20 aqui do lado. Decompor, né? Dá por 2. Vai dar 10, né? 20 dividido por 2 dá 10. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. E 5 dá para dividir por 5, que dá 1, né? Que dá 1. Então, vai ficar o 22 ao quadrado vezes 5. Ok? Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Ok? Então, esse aqui é igual ao índice, corta, o 2 vem para fora. O 3 não tem nenhum 2, aqui existe 1, tá? Existe 1 aqui, não dá para cancelar com esse 2. Então, ele fica dentro. Então, fica 2 vezes raiz de 5. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 5. Ele fala que é aproximadamente 2,2. Então, vezes, né? 2,2. Que é igual. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, dá 4,4. Ok? Letra B. Continuando. 2. Veja o cálculo aproximado da raiz quadrada de 30, né? Então, a raiz quadrada de 30 é aproximadamente raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, né? Que é raiz quadrada de 2, 1,4, raiz quadrada de, aproximadamente, tá? Raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7, raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,2. Multiplicando os 3, vai dar 5,263. No entanto, com o auxílio de uma calculadora, não tem a função de raiz quadrada, né? Chegamos ao seguinte valor. Raiz quadrada de 30 é aproximadamente 5,47722558. Podemos perceber que os valores obtidos não são exatamente iguais. A que se deve essa diferença? Né? A que se deve essa diferença? O que poderia ser feito no primeiro cálculo para que essa diferença fosse menor, né? Fosse menor. Então, vamos lá. O que poderia ser feito no primeiro cálculo? Se essa
do primeiro cálculo para que essa diferença fosse menor. Tinha que decompor, né, gente, dentro do radical, né? Pegar o 30 e decompor. Então, o que teve que fazer? Decompor o 30, né, dentro do radical. Então, ficar o 30 decomposto vai ficar, dá por 2, que dá 15, ó, né? Dá por 3, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Tá? Então, na decomposição, né, vai ficar 2 vezes 30, 2 vezes 3, vezes 5, né? Então, ele vai ficar dentro do radical na forma fatorada, né? Certo? Então, como aqui, ó, no entanto, com o auxílio de uma calculadora que tem a função de raiz quadrada, chegamos a um valor aproximado, né? Aqui deu 5,47, aqui 5,26, né? Então, ele fala aqui, né? Podemos perceber que valores obtidos não são exatamente iguais. A que se deve essa diferença, certo? O que poderia ser feito no primeiro cálculo para que essa diferença fosse menor? Então, decompor o número. Só que decompondo o número, a gente chega aqui na mesmo cálculo que teria aqui, ó, né? Que ele fez aqui em cima, ok? Para dar um valor menor, né? Para que essa diferença fosse menor. Em vez de ser essa, fosse menor. Então, era fazer a decomposição. Então, ia ficar raiz quadrada de 30 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5, né? Então, você teria que decompor os fatores, teria que decompor 30 em fatores primos, né? Então, você coloca aí, teria, né? Temos que decompor o 30, vou pagar aqui, 30, o número 30, né, em fatores primos, ok? Certo? Em fatores primos. Ok? Vamos lá, continuando. 3. Simplifica o radical dados em cada item. Então, você vai simplificar. Então, você vai ter que fazer o que? Fatorar ele, né? Aqui nós temos raiz quadrada de 242. Então, simplificar é decompor aqui dentro do radical. Então, a gente vai decompor aqui 242. Tá? 242. Tá? Dividido por 2. Que vai dar 121, né? 242 dividido por 2, 121. 121 só dá para dividir por 11, que vai dar 11. Que dá para dividir só por 11, que dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 11 ao quadrado. Então, 242 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 11 ao quadrado. Esse 2 cancela com esse 2. O 11 veio para fora. O expoente do 2 aqui é 1. Não dá para cancelar, então fica dentro. Então, raiz quadrada de 242 é a mesma coisa que 11 raiz de 2. Ok? Aí está simplificado. Letra B, 300, né? Então, vamos fatorar aí 300. Fatorando 300. Então, 300 dá para dividir por 2. Dá 150. Dá para dividir por 2, que dá 75. Dá para dividir por 3, 75, que dá 25. Dá para dividir por 5, que vai dar 5,
que dá 5, que dá 1. Então 300 vai ficar a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Esse 2 é igual ao índice, a gente corta. Esse 2 vem para fora. Vezes esse 5, 2 e 5 também igual ao índice. Corta. Esse 5 vem para fora. O 3 não tem um expoente igual, é 1. Então permanece dentro. Né? E aqui estão multiplicando, né? Aqui fora. Tanto aqui fora quanto aqui dentro. Então fica multiplicando. 2 vezes 5, 10. Repete a raiz de 3. Então, raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que 10 raiz de 3, ok? Beleza? Vamos lá, continuando. Letra C, 16. 16, decompondo ele, dá para dividir por 2, dá 8. Dá para dividir por 2, dá 4. Dá para dividir por 2, que dá 2. Dá para dividir por 2, que dá 1. Então 16 fica 12 elevado à quarta potência. Então raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que raiz cúbica de 12 elevado à quarta potência. Então veja só que aqui o expoente do 2 é diferente do índice, que é 3. Então o que tu vai fazer? Você vai tirar né? Você vai tirar uma unidade daqui desse 4 e transformar no outro 2, né? Então, olha só. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2. Tá? 2 à terceira é 8. 8 vezes 2, 16. Então, tá correto, né? Então, veja só. Eu tirei 1, ficou 3 e acrescento 2 aqui. Certo? Então, ó, 8, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Então, veja só que aqui ele fica multiplicando, né? Lembra quando tem multiplicação de mesma base? Multiplicação de mesma base, 2 ao cubo, vezes 2 elevado a 1. Vezes 2, né? No caso. Então, como são multiplicação de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aqui não existe 1, então fica 3 mais 1. Né? Então vai ficar igual 2 elevado à quarta, ok? Eu estou fazendo aqui um exemplo para vocês entenderem por que ficou 2 aqui, tá? Então vai ficar, ó, certo? Aqui existe 1, aqui existe 1. Então a mesma coisa que 2 à quarta, juntando aqui. Então 2 à quarta ficou 2 à terceira vezes 2, ó, né? Repete a base e soma os expoentes, dá 2 à quarta, então tá correto. Então veja agora que ficou igual o índice, né? Esse aqui não, aqui existe um expoente 1. Então, esse eu corto com esse 2 vem para fora. Tá aqui ele. Esse aqui não é igual, porque aqui é 1, então ele permanece dentro. Então, fica raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que 2 vezes raiz cúbica de 2, ok? D. Raiz cúbica de 270, né? Então, vamos fatorar 270. 270 dividido por 2 vai dar 135. 135, né? 135 mais 135, 235 mais... tá certo, 135. 135 só dá para dividir por 5, que vai dar quanto, né? Não sei, vamos fazer aqui uma conta aqui embaixo, para saber quanto que vai dar, né, dividido por quanto. Dá 2 vezes 5, 10, sobra 3, desce 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Então dá 27, né? Então fica 27 aqui. 27 dá para dividir por 3, que dá 9.
9 dá para dividir por 3, que dá 3. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Então vai ficar aqui 2 vezes 5 vezes 3 elevado ao cubo. Ok? Então vai ficar 70 fatorado é 2 vezes 5 vezes 3 elevado ao cubo. Então raiz cúbica de 70, de 270, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 5 vezes 3 elevado ao cubo. Então veja só, que só tem um 3 que é igual ao índice, né? O expoente que é igual ao índice. Então eu corto esse com esse 3 que está aqui, que pertence a ele, vem para fora. Esse aqui, ó, são diferentes, né? Então ele fica dentro. Como ele fica dentro, permanece a raiz cúbica. Como ele fica dentro, fica 2 vezes 5. Ok? Então repete o 3, raiz cúbica, 2 vezes 5, 10. Então raiz cúbica de 270 é a mesma coisa que 3 vezes raiz cúbica de 10. Correto? Continuando. Questão número 4, né? A simplificação pode ser usada também quando temos variáveis dadas no radicando. Como exemplo, admitido que as variáveis x, y, z sejam números reais não negativos, a forma simplificada de raiz cúbica de x à sexta vezes y à décima potência dividida por z elevado à nona é dada por, né, a, b, c, d ou e. Então, ele quer que você simplifique esse cara aqui, tá? Então, veja só, aqui eu tenho 3, 6, 9 e 10. Então, veja só que o 6, ele é múltiplo de 3, o 9 é múltiplo de 3, o 10 não é. Então, a gente vai ter que transformar esse cara aqui, certo? Então, trazendo para cá, vai ficar raiz cúbica de x à sexta, ok? Vezes y elevado à nona vezes y dividido por z elevado a nona, ok? Certo? Então veja só que a gente aí conseguiu transformar, né? Agora o 9, esse 9 aqui é múltiplo de 3, tá? A gente tem que fazer isso para a gente poder achar uma dessas alternativas A, B, C, D ou E, tá? Então aqui a gente vai aplicar aquela transformação do radical, né? Para me sumir com o radical, né? Como é que eu faço para sumir com o radical? O 3 vem para debaixo do 6, o 3 vem para debaixo do 9, tá? Esse 9 do y. E o 3 vem para debaixo do z e o radical some. Vai permanecer só o radical aqui no y, ok? Certo? Então eu vou separar cada um deles, tá? Para vocês entenderem. Então vai ficar desse jeito. Então vai ficar raiz cúbica, né, de x à sexta vezes y nona vezes y dividido por z nona. Então vai ficar a mesma coisa que raiz cúbica de x à sexta vezes raiz cúbica de y nona vezes raiz cúbica de y, né? Esse y que era parte desse, eu separei, certo? Pela propriedade. Dividido pela raiz cúbica de z a nona. Agora eu quero sumir com o radical. Então, para sumir com esse radical aqui, que parece um V, o 3 vai vir para debaixo do 6, vai virar uma fração, vezes esse 3 vem para debaixo do 9, vira uma fração. Esse aqui, 3, vem para debaixo do 9, vira uma fração. Esse aqui permanece. Por que esse aqui vai permanecer? Ó, né? Na resposta, tem ele aqui, ó. Então, ele vai permanecer. Correto? Nos 5, né? Então, vamos lá. Então, 3 vem para debaixo do 6. Então, vai ficar x, 6 sobre 3, né? Vezes y, 9 sobre 3, tá? Vezes raiz cúbica de y sobre
Aqui, ó, 3 vai debaixo do 9. Z 9 sobre 3. Ok? Virou uma fração, né? E o radical sumiu. Então, repete o x. Toda fração é uma divisão. 6 dividido por 3, 2. Vezes 9 dividido por 3, 3. Y a terceira. Vezes raiz cúbica de y. Dividido por, repete o z. 9 dividido por 3, 3. Então, vai ficar a resposta aí. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado vezes y ao cubo vezes raiz cúbica de y dividido por z a terceira, né? Então, ficou a resposta aí, a letra E, né? Deixa eu ver, deixa eu só confirmar aqui. Letra E é a nossa resposta, ok, gente? Beleza? Então, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.